Muito bom dia a todas as pessoas presentes. Vou ser rápido, porque a minha fala vai ser só de boas-vindas e de acolhimento. Primeiro, uma honra dizer que esse projeto, essa parceria que nós temos com a Companhia das Letras, tem rendido trabalhos magníficos. Está aí o resultado. Tanta gente interessada, tanta gente participando, e a gente vê isso com esperança. É o Brasil que pensa, é o Brasil que lê, é o Brasil que reflete. Então, esse país vai bem. Quero dizer que essa parceria é fundamental e é estratégica para nós. Nossa editora e a Companhia das Letras caminham sempre com os mesmos propósitos, sempre na mesma direção. Isso é muito bom, esse tipo de convergência. É tão essencial, é tão necessário agora. Quero saudar Schwartz, muito obrigado por botar esse time de primeira junto com o nosso time, que também, modéstia, as favas, eu considero de primeira. Eu trago um abraço fundamental, essencial e carinhoso do nosso presidente Abraham Scheinman. Ele está licenciado, cuidando da saúde, e é importante que ele cuide, porque o Abraham é um cidadão fundamental e transformador para esse país. Eu quero, aqui de longe, render minhas homenagens ao meu presidente. Eu estou apenas no exercício, me esforçando para poder chegar minimamente perto dele, mas com muita honra. Lilian, Celso, muito obrigado por essa mediação. E não sei como te tratar. Ministro, prefeito, gestor, cidadão. Acho que é a melhor parte. Professor. É o povo. Então, não brigue com eles. Eu vou puxar para um espaço de liberdade, porque os intelectuais, eles se irmanam. Então, Fernando, muito obrigado, seja muito bem-vinda, esteja bem dentro dessa instituição, que tem tido um diálogo permanente em sua militância, em sua ação, enquanto membro do governo, em todas as suas instâncias. Você também nos ajudou muito a crescer a ação e a implementar nossos programas aqui em São Paulo. É parte do nosso sucesso, é parte do nosso diálogo com a sociedade. Então, a casa é sua. Júlio Neves, que foi quem pensou esse edifício, que está abrigando o SESC 14 Bis, quando ele começou a transformação do prédio da Federação do Comércio para a SESC 14 Bis, a primeira coisa que ele disse foi assim: na Federação entravam alguns, os acessos eram limitados. No SESC, não. O SESC é de todos. O SESC, sendo de todos, é teu. Assuma. Sucesso. Muito obrigado, Ivo. Convidamos também o publisher do Grupo Companhia das Letras, Ricardo Tepperman, para também dar as suas saudações iniciais. Muito bom dia. Obrigado, William. Foi ótimo ouvir o Ivo. A gente bateu um papo muito agradável no camarim. Então, em nome da Zari da Companhia das Letras, eu quero agradecer a todas e todos que estão presentes aqui hoje, agradecer também ao SESC São Paulo, nas figuras do diretor regional Luiz Galina, do gerente da Unidade 14 Bis, Alcimar Frazão, e da gerente do SESC CPF, Andréa Nogueira. Essa nossa parceria com o SESC, como já foi dita, é muitíssimo importante. E essa manhã é muito especial. A Azahar surgiu em 1957, com o lançamento da Biblioteca de Ciências Sociais, uma coleção pioneira na publicação e na divulgação do pensamento crítico no Brasil,
Em 2019, quando a Zahar se juntou à Companhia das Letras, consolidando a longa relação de amizade entre os fundadores das duas casas, Jorge Zahar e Luiz Schwartz, o nosso esforço foi honrar essa tradição editorial. Mas, como eu aprendi com a professora Lília Schwartz, honrar uma tradição não significa repeti-la, e sim se inspirar nela para atualizá-la. O evento de hoje, quase 70 anos após a criação da Zahar e exatos 40 anos após a criação da Companhia das Letras, celebra esse sentido de renovação e continuidade. Capitalismo Superindustrial é um livro que abrilhanta o nosso catálogo, um livro de enorme erudição, contundência, importância para o debate público de hoje. Um momento que nós vivemos no mundo é muito grave, então contribuições desse calibre são fundamentais. Esse livro se insere numa tradição que a Zahar cultiva desde a sua fundação, na época da Biblioteca das Ciências Sociais, e que a Companhia das Letras também sempre cultivou, a tradição da teoria crítica. A Companhia das Letras, aliás, tem no seu catálogo, é a casa editorial de um expoente mundial da teoria crítica, que nos honra com a sua presença aqui hoje, o professor Roberto Schwartz. O autor de Capitalismo Superindustrial se tornou conhecido, muito conhecido, claro, pelos muitos cargos públicos que ele ocupou e ocupa hoje como ministro da Fazenda, mas eu também vou me referir a ele como professor, porque é como professor que ele próprio se define, sempre que é perguntado sobre sua condição fundamental, e também porque, numa nota pessoal, peço licença para isso, ele foi meu professor na Faculdade de Ciências Sociais na USP, há 30 anos atrás, e é como professor que eu costumo chamá-lo. E, para mediar a conversa, nós temos outra pessoa que também tem muitos chapéus, a Lili Schwartz, que é conhecida por esses muitos chapéus. Ela é membro da BL, professora da USP, de Princeton, muitas afiliações institucionais, publicou dezenas de livros, organizou outras dezenas de exposições, tem podcast, publicou centenas, no caso de artigos, mas encarna publicamente, como poucas pessoas, também o papel de professora. E, como eu já mencionei antes, numa segunda nota pessoal, eu também tive a sorte de ser aluno da Lili na FEFELESH, na época em que ela e o Fernando Haddad tinham acabado de se tornar professores e eram colegas de departamento na segunda metade dos anos 90. Muito obrigado, Celso, Lili, muito obrigado, professor Fernando Haddad, por estarem conosco hoje. Uma menção ainda, rápida, a mesa contaria com a participação da economista Leda Paulani, que assina a orelha do livro. Infelizmente, a Leda teve um impedimento e não pôde compor a mesa, mas ela fez questão de vir prestigiar o evento. Ela está aqui na plateia. É uma enorme gentileza a sua presença, Leda. Muito obrigado. Então, uma palavra final para agradecer todos os profissionais que trabalharam na edição desse livro. A Companhia das Letras hoje é uma editora grande, com uma equipe bastante numerosa e uma equipe de uma qualidade que me impressiona todo dia. É impossível citar nominalmente todo mundo, mas eu queria dizer que foi muito trabalho de muita gente boa, e uma das maiores honras da minha vida é ser membro, integrar, ser parte da Companhia das Letras. Uma equipe que realmente todo dia me dá muita alegria e orgulho de integrar. E que honra para nós todos hoje sermos a casa editorial do professor Fernando Haddad. Que venham mais livros. Com isso, encerro essa breve apresentação. Muito obrigado de novo pela presença. Boa mesa e até já. Obrigado, Tepperman. Bom, então, Lília, Celso, professor Haddad, deixo a bola com vocês agora. Uma ótima conversa para vocês e para todos nós. Bom dia, quase boa tarde. Eu queria agradecer ao SESC, a editora Zahar, ao professor Fernando, ao professor Celso, que sempre me chama de professor, então vou chamá-lo assim também. E citar ao Ricardo Tepperman, o editor da Zahar, publisher da Zahar, e ao mesmo tempo editor do livro do Fernando,
Gostaria de citar o Ivo e também agradecer a presença de todas e de todos vocês. Eu não deixarei ninguém magoado ou magoada ao mencionar de novo o nome do professor Roberto Schwartz e da professora Leda Pavliani, e assim agradecer a presença de todos e de todas vocês. Bom, houve um tempo em que não era tão incomum que pessoas públicas tivessem uma carreira acadêmica de sucesso. Hoje, infelizmente, está cada vez mais difícil esse tipo de carreira paralela e que se retroalimenta. Pois bem, hoje nós celebramos o lançamento de uma obra que dialoga com os grandes desafios do nosso tempo. Em Capitalismo Superindustrial, o Fernando Haddad propõe um exame profundo e histórico do capitalismo contemporâneo, convocando intelectuais, gestores, estudantes e cidadãos e cidadãs para refletirem sobre a natureza do sistema que hoje domina a economia mundial. Mas o Haddad não perde de vista as particularidades de cada região e no limite de cada nação. E daí sua preferência, vocês verão, pelo conceito de mundialização, ao invés de globalização. Ou seja, cada país traz características de entradas diferentes no capitalismo, que talvez explique também destinos próprios, o que o professor Celso trabalha na resenha que ele fez sobre o livro de Fernando Haddad. Esse livro é fruto de um trabalho de pesquisa que se iniciou nos anos 1990, eu lembro. Esse novo livro do Haddad, portanto, faz parte da sua sólida formação acadêmica em ciência política, economia, direito e filosofia. Eu gostaria, nesse sentido, para não tomar demais o tempo, de ler um pequeno trecho do livro, só para vocês terem um gostinho dele. Se eu conseguir achar, porque tem tanta nota aqui. Vamos lá. Todos os caminhos levaram a Roma do capitalismo, enfim, mundializado, mas cada nação adotou seu passo e sua trilha, sendo que cada uma tem sua própria fábula para narrar, e deve fazê-lo sem esquecer, naturalmente, que a época de transformação pela qual passou não deve ser julgada a partir da sua própria consciência, mas sim a partir das contradições e constrangimentos reais da vida material. Esse trecho está na página 31 do livro. E é a partir desse percurso intelectual que o Fernando constrói o conceito central desse livro, o capitalismo superindustrial. Uma fase em que o sistema capitalista evoluiu para uma forma que o conhecimento, a ciência e os ativos intangíveis se tornam elementos centrais da acumulação de riqueza e da dinâmica econômica mundializada. Não vou resumir tudo, mas quero só dizer que, ao longo da obra, o autor analisa as transformações estruturais do capitalismo, especialmente com a incorporação do conhecimento e da ciência como fatores de produção essenciais, as novas configurações de classe e desigualdade, a acumulação primitiva do capital na periferia do sistema, os desafios contemporâneos, em especial as transformações geoeconômicas marcadas pela ascensão da China e pela competição mundial ampliada. A escrita une rigor intelectual, acessibilidade também, e ela nos convida demais a indagar o nosso presente para pensar também no futuro. Eu não terei dado um spoiler ao dizer que a obra termina de forma otimista e até esperançosa, apostando na política como vértice para a articulação de um projeto emancipatório comum. Cabe a ela, a política, articular a classe não proprietária e fragmentada. Enfim, vou aqui agora falar um pouquinho da dinâmica dessa nossa sessão. Eu vou passar primeiro a palavra para o professor Fernando e depois para o Celso Rocha de Barros. Mas, como eu sou a antropóloga dessa mesa, eu vou antes apresentá-los, o que não é necessário, mas eu farei porque eu gosto de ritual. Vamos lá, aguentem. Fernando Haddad é graduado em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo.
Com essa formação interdisciplinar, que inclui ciência política, construiu uma trajetória intelectual dedicada ao estudo do Estado, da democracia e do desenvolvimento. O Haddad é professor e meu colega na famosa FEFELESH. Junto, nós demos, já faz tempo, um curso para os alunos PET, do Programa de Educação Tutorial da USP. Fernando nunca abandonou a dor no Yagmas. E eu me mantive fiel ao Levi-Strauss e ao Marshall Salles. Deu até samba, já que estamos em momento de carnaval. Haddad, como vocês sabem, foi ministro da Educação, quando lutou pelo acesso ao ensino superior e fortaleceu políticas públicas educacionais, atuou como prefeito de São Paulo e, atualmente, todos sabemos, exerce o cargo de ministro. Ele é autor de livros e artigos que articulam teoria social, economia política e reflexão crítica. Vou citar alguns, além desse que lançamos hoje. Vocês vão entender por que esse livro, de alguma forma, culmina com um processo de estudo do Fernando. O Sistema Soviético, Relato de uma Polêmica, 1992, Desorganizando o Consenso, 1998, Em Defesa do Socialismo, 1998, Sindicalismo, Corporativismo e Socialismo, 2003, Universidade, Periferia e Cidade de São Paulo, 2020, O Terceiro Excluído, 2022, Conversas Políticas, 2015. Agora o Celso. Celso Rocha de Barros é cientista político, ele vai reclamar, tudo bem, e doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford. Como vocês sabem, ele é colunista da Folha e apresentador do podcast Foro de Teresina. E estou vendo o Fernando aqui também. Fernando de Barros está aqui. Muitos e muitas de nós aqui esperam a sexta-feira para ouvir o que eles vão dizer. Em 2022, ele lançou o livro PT, uma História, em que ele analisa a criação e a trajetória do Partido dos Trabalhadores. Então, passo a palavra agora, finalmente, para o Fernando Haddad. Bom dia a todos e todas. Muito tocante estar aqui hoje, na presença de tantos amigos queridos. Agradecer, no nome do Abraham Scheiman, a acolhida do SESC, que sempre muito generoso na franquia dos seus espaços para a cultura, para a arte, para o lazer. Agradecer, obviamente, a Companhia das Letras, nas pessoas do Luiz e da Lília, sem deixar de mencionar o trabalho extraordinário que o Ricardo Tepperman e a equipe fazem no cuidado com os textos, no cuidado com o autor. É muito impressionante trabalhar com eles e dá muita tranquilidade saber que o resultado editorial vai ser sempre excepcional. Antes de falar do Celso, eu queria falar de uma pequena nota biográfica que eu acho que pode iluminar um pouco as virtudes e defeitos da minha trajetória intelectual. Eu, quando entrei na Faculdade de Direito, desculpa um pouco a emoção, que eu estou lembrando de coisas familiares, sabe? Eu sou filho de uma pessoa que nunca frequentou uma escola, meu pai, nunca. E veio do Líbano com 24 anos de idade, na única condição de lavrador, de camponês, que casou com uma normalista que se transformou numa dona de casa. E até entrar na Faculdade de Direito, eu nunca tinha lido um livro que não fosse necessário para passar no vestibular, de engenharia, que era o que eu queria ser. Então, deu uma reviravolta na minha vida, que algumas pessoas aqui conhecem, eu fui fazer Direito. E, na Faculdade de Direito, a efervescência do debate à época, o Brasil está começando a pensar em se redemocratizar. Era o governo Figueiredo, o último governo militar. E a efervescência era enorme, e os grupos políticos na faculdade, cada um à sua maneira, comunistas, trotskistas, o que você pensar tinha na Faculdade de Direito, fascistas também. E a gente convivia com aquele bioma, assim, com todas as espécies presentes. Então, realmente, era muito desafiador para uma pessoa que não tinha, que sabia ler, escrever, contar, né, para passar no vestibular, mas não tinha a cultura necessária para enfrentar os debates que aconteciam na sala do estudante e nem na sala de aula.
Então, para mim, a Faculdade de Direito foi um lugar muito desafiador. Eu devo a ela muito, né, do que eu passei a querer conhecer, porque eu conheci tudo muito tardiamente, né? Até tentar escrever bem é uma coisa que me ocorreu muito tardiamente. E uma coisa que era nítida era um desejo daquelas pessoas em transformar o Brasil. Não se falava muito em socialismo, em cooperativismo, emancipação. As pessoas liam Marcuse, liam Trotsky, liam tudo. E eu ali tentando me situar, imagina, sem conhecer nada daquilo. Estou vendo o Eugênio Butti aqui na sala. Eu lembro que o Eugênio falava assim: eu achava que Adorno era uma coisa que se colocava em prateleira. e era essa a minha condição. E aí eu comecei a ler desesperadamente, assim, para aproveitar a faculdade, né? E, graças ao nosso Eugênio já citado, eu me tornei sucessor dele na presidência do 11 de agosto. Mas só depois de ter lido bastante. E uma das coisas que... Eu não curtia a União Soviética. Eu falava, cara, o que é aquilo, né? Mas, assim, de ignorante, né? E as pessoas falavam, você é um ignorante, você não sabe nada. Eu falei, cara, vou estudar. E quando eu comecei a ler textos do materialismo histórico, a começar por Marx, Lukács, Marcuse, essa turma, eu fiquei mais indignado ainda. Quer dizer, uma coisa que eu achava que era... Pô, o que é aquilo? Eu fiquei, pô, mas o que é aquilo mesmo? Os caras estão fazendo aquilo em nome desses caras. Tem alguma coisa confusa acontecendo. Esse cara aqui não pode ter gerado uma experiência tão autoritária quanto aquela. E eu fiquei, assim, ao mesmo tempo, dizendo, pô, mas como é que pode isso? Será que ele não consegue pensar, né, fazer uma crítica ao sistema atual, tentando encontrar uma saída, né, que contemple as pessoas, que contemple os indivíduos, a emancipação de cada um, a liberdade de cada um? E foi aí que eu comecei a minha trajetória. Comecei a estudar economia, depois fui fazer mestrado em economia. Insatisfeito com os caminhos da ciência econômica, fui fazer filosofia, mas sempre com a mesma preocupação. E o sistema soviético é a minha dissertação de mestrado, em parte, né, reproduzida, em parte, e mais bem editada, nesse capitalismo superindustrial. Esse livro ficou meio esquecido, tanto ele quanto um livro que vou incluir aqui na lista da Lília, que é Trabalho e Linguagem, que foi publicado em 2004. Ficaram esquecidos, editoras pequenas, pouca divulgação, até, agora vou falar do Celso, que eu li uma resenha do Celso sobre o livro do Branko Milanovic, traduzido com o título de Capitalismo Sem Rivais. E no livro, na resenha, para variar, muito bem feita, do Celso, que é um intelectual muito respeitável, ele diz o seguinte: é curioso que a tese do Branko Milanovic faz lembrar um livro do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu falei, pô, alguém leu. E eu acho que talvez o Celso seja... Eu conheço 6 com você, então... Famoso, foi você, foi você. Não, mas mais do que a pessoa ter lido, ele lembrou do argumento. Eu falei, pô, 30 anos depois, o cara lembrar do argumento do livro... Eu voltei ao livro, aí comentei com o Ricardo Tepperman, e o Ricardo falou assim, porra, de fato é relevante esse material, mas agora tem a China. Mas eu falei, mas é por causa da China que ele é relevante. Por quê? Aí entrando no livro. Porque voltou o debate sobre modo de produção e classe social. Esse debate voltou. E a China deu a oportunidade de a gente voltar à discussão sobre, afinal de contas, o que é aquela experiência? Qual é a natureza socioeconômica daquela experiência? Quais são os objetivos? Qual é a utopia? Existe uma utopia por trás daquela experiência? Esse desafio ao Ocidente é uma simples disputa pela hegemonia na economia mundial, ou tem alguma coisa além disso? Tem classes sociais na China ou não? A China é socialista ou não? Tem luta de classes na China ou não? Esse debate, hoje, ele existe, não é porque alguém está inventando, é porque
as forças materiais concorrem para que ele se imponha. E nós tenhamos que revisitar esse tipo de pergunta. E aí, obviamente, que o livro, o miolo dele, que é a dissertação de mestrado, ele aponta para o seguinte: tem um debate desde os anos 40, né? Na verdade, inaugurado pelo Trotsky no final dos anos 30, que já caracterizava a União Soviética como um Estado operário degenerado, que se seguiu, e aí começaram, olha, isso é um novo modo de produção, que alguns chamavam de coletivismo burocrático, outros chamavam de revolução gerencial, outros chamavam de sucedâneo do modo asiático de produção, que foi resgatado como conceito, embora estivesse pouco desenvolvido nos textos originais de Marx e Engels. Então começou a ter uma enorme gama de... ou era capitalismo de Estado, né? Então havia uma dissidência do trotskismo que não aceitava mais a ideia de que aquilo era uma mera degeneração, que aquilo tinha dado lugar a alguma coisa que tinha que ter nome próprio. E todos tratavam como uma sociedade, uma formação social pós-capitalista. Esse era o pano de fundo comum. Todo mundo dizia, isso aqui é pós-capitalismo. E eu, nos anos 80, lendo aquilo, eu dizia, eu não vejo assim. Eu acho que isso aqui é pré-capitalista. Eu acho que isso vai desembocar no capitalismo. E, portanto, esse hiato temporal entre uma formação que nem poderia ser designada propriamente de feudal, porque a China, se caracterizar a China como feudal, ela pode até ter tido remotamente um passado feudal, mas não era o caso, né, da China mais contemporânea, mais moderna. A própria Rússia tem várias designações. Marx e Engels chamavam aquela formação de semi-asiática, né, porque tinha uma dimensão despótica muito proeminente que a diferenciava dos absolutismos, por assim dizer, da Europa Ocidental. E eu dizia, olha, eu não vejo isso aqui como pós-capitalista, eu vejo isso aqui como pré-capitalista. E eu acredito que isso aqui tenha cumprido uma função histórica muito parecida com o que o Marx chamou de acumulação primitiva de capital. E aí eu descobri, no Capital, um texto do Marx que não foi desenvolvido por ele próprio, mas que foi notado por um pesquisador recente, chamado Kevin Anderson, que publicou Marx nas margens, alguma coisa por aí, em que ele, na tradução francesa do Capital, modifica um parágrafo dizendo a acumulação primitiva não se deu da mesma forma em todo lugar. E, obviamente, que o Marx estava pensando na América e no leste europeu, que tiveram caminhos completamente diferentes. A partir daí, eu descobri um trecho do Capital, que não está no capítulo da acumulação primitiva, que diz o seguinte: quando o sistema mundial produtor de mercadorias encontra diante de si a escravidão e a servidão, ele se apropria dessas formas antigas, dessas formas do passado, com outro desígnio, com uma outra proposição. Como aconteceu na América, em que a escravidão foi utilizada para acumulação de capital, como aconteceu no leste europeu com a corveia, né, que recrudesceu no leste europeu, e, a partir dali, segundo o Henri Stahl, por exemplo, que é um historiador romeno, serviu aos propósitos de acumulação primitiva de capital, e aí o Marx fala, e etc. Ele fala da escravidão, da segunda servidão, e etc. Eu falei, eu vou escrever um livro sobre o etc. Porque é disso exatamente que eu estou querendo tratar. O que aconteceu no Oriente? Qual foi o caminho que o Oriente seguiu para chegar ao capitalismo? E, obviamente, que ninguém pode negar as formas absurdas de violência que foram utilizadas durante as revoluções para a produção, para promover o desenvolvimento das forças produtivas do Oriente, que, na primeira, gerou a Revolução Russa, na Segunda Guerra gerou a Revolução Chinesa, mas que deram lugar a duas potências econômicas que estão fazendo frente ao Ocidente hoje.
Então, a ideia toda era tentar entender o que aconteceu no Oriente que podia se encaixar num padrão próprio de acumulação primitiva de capital, que não se confunde nem com a escravidão na América, nem com a servidão no leste europeu, mas que, à sua maneira, cada um de um jeito, chegou aos mesmos objetivos. E aí eu faço uma distinção clara em relação às revoluções orientais. Ao contrário do que aconteceu no leste europeu e na América, são revoluções antissistêmicas. Elas são anti-imperialistas, é verdade. E isso dá um elan para essas revoluções muito diferenciado. Em segundo lugar, ao contrário da escravidão e da servidão, o despotismo, a violência lá do Estado, serviu a propósitos industrializantes, o que não aconteceu nem no leste europeu, nem nas Américas, dessa maneira. Então, é curioso que, do ponto de vista interno, eram formas ultraviolentas e coercitivas de acumulação de capital. Mas, do ponto de vista externo, ele tinha uma potência antissistêmica que apaixonava os povos em busca de liberdade, de emancipação nacional, e não de emancipação humana. Ou seja, nós estamos falando, sim, de uma revolução, mas não de uma revolução socialista. E isso faz muita diferença. Você olhar para aquilo e dizer, isso fracassou? O que fracassou? Do que você está perguntando? Do ponto de vista de desenvolvimento das forças produtivas e mercantilização da terra, do trabalho, da ciência, ao contrário, teve um adornamento total dessas sociedades. Em relação aos ideais que motivaram os líderes revolucionários, aí você pode dizer, não, ele não atingiu seus objetivos. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento e, sobretudo, do desafio que representa para o Ocidente aquela transformação, sim, essas revoluções aconteceram. Então, elas têm que ser olhadas na sua contradição, na sua forma contraditória, como, aliás, manda o método materialista histórico, que é olhar para as coisas como elas são. Olhar, se a coisa é contraditória, paciência. Problema do pesquisador encarar a contradição e saber revelar essa contradição. Você não pode, para desviar da contradição, diminuir o olhar, reduzir o olhar sobre o teu objeto de investigação. E isso é o maior fundamento, assim, vamos supor, do método, que é você não se intimidar diante da contradição. É você olhar para a contradição e compreendê-la como parte do objeto que você está analisando. E, à luz disso, para concluir, que eu já me estendi, eu dizia, bom, mas deu no quê tudo isso aí? Deu naquilo que a gente imaginava, uma sociedade com duas classes, burguesia e proletariado, com um proletariado portador dos interesses universais da humanidade e que, pelo mero desenvolvimento das forças produtivas, vai se apropriar dos meios de produção e dar lugar ao paraíso na Terra? É isso que está acontecendo no mundo? A resposta da parte final do livro é não. O capitalismo superindustrial é um capitalismo que não apenas mercantilizou dinheiro, terra e trabalho, como bem descreveu Karl Polanyi, mas também ele mercantilizou conhecimento, informação, ciência. E essa forma final, última, de mercantilização, deu lugar a um outro tipo de formação que é capitalista, não tem nada a ver com tecnofeudalismo, é capitalista, é geradora, sim, de renda, mas renda capitalista, não renda feudal, como dizem alguns teóricos contemporâneos, e que coloca diante de nós um desafio adicional, que é a fragmentação das classes não proprietárias em três classes que não necessariamente dialogam entre si com perspectivas comuns, que é o que a literatura italiana, francesa, chama de cognitariado, que são as forças criativas que não vendem força de trabalho para o capital, mas outra coisa. O proletariado tradicional, que está aí, não desapareceu, e o que ganhou o nome de precariado na esteira dos trabalhos que o André Gorz desenvolveu, quando fala, sobretudo no livro Adeus ao Proletariado, que ele fala da não classe dos não trabalhadores. Já lá atrás, já dizia isso, e o Guy Standing acaba
tomando esses trabalhos seminais do Gorz e desenvolve um livro muito interessante chamado O Precariado, uma classe perigosa, ou coisa como essa, parecida com essa. Uma classe perigosa. E eu falo, olha, o desafio da política não é esperar o automatismo do sistema. O sistema não vai gerar automaticamente a sua superação. É a política que vai. Mas, para isso, a ciência social precisa estar à altura de entender o objeto, entender o capitalismo. E o capitalismo ele tem uma questão. Agora, tem uma longa discussão na literatura sobre se o capitalismo é eminentemente... se ele produz desigualdade como um traço característico da produção de mercadorias. E você tem na literatura algum, tipo um Piketty da vida, que diz, olha, é inerente, isso aqui só está piorando. Né? O único momento em que houve alguma desigualdade foi quando você destruiu riqueza. Então, a tese do Piketty é essa. Só teve igualdade quando você destruiu riqueza. Enquanto você está se desenvolvendo normalmente, você só gera desigualdade. E tem por exemplo, um prêmio Nobel desse ano, o Philippe Aghion, que diz uma coisa que é diferente. Ele fala, não, você tem desigualdade quando você tem o cluster de inovação. Mas, tão logo a inovação se dissemine e os lucros médios caiam, você volta a ter um sistema capitalista com mais igualdade e menos tensões sociais. O papel do cientista social não é torcer por uma coisa ou por outra. Você pode ter como... Assim, a partir de uma análise que você faça, você vai tomar um posicionamento político. E isso está bem. Mas se esse posicionamento político não tiver centrado no que você está vendo, numa análise objetiva dos fatos, não é por nada, mas vai fazer água a atuação política. Não vai gerar alguma coisa muito interessante. Então, o papel de quem tem compromisso, né, com melhorar as condições de vida da população, pensando formas de emancipação, formas de dar às pessoas as melhores condições de se desenvolver como indivíduos, como comunidade, é você fazer uma reflexão a mais objetiva possível, levando em consideração que os objetos sociais são, por definição, objetos contraditórios. E se você não tiver isso em mente, você não vai fazer uma boa análise da sociedade contemporânea. Então, o convite que fica aqui é para encarar esses fatos, sem medo de que você vai perder capacidade de ação. Porque a ação pela ação, sem uma base teórica sólida, não vai gerar aquilo que a gente almeja. Pode gerar, inclusive, muito desperdício de energia em torno de projetos inexequíveis, projetos que não são viáveis do ponto de vista político. Termino dizendo o seguinte, não é muito recomendável que o ministro da Fazenda publique um livro desse, no cargo. É verdade. Você pega uma pessoa, as pessoas, quanto mais poder se acumula, né, mais distante você fica desse tipo de assunto. Você pode notar, é natural que você busca proteção. Você fala, cara, é tanta porrada, é da esquerda, é da direita, é de cima, é de baixo, é de dentro, é de todo canto. Quando eu chego em casa, às vezes a minha filha faz assim para mim. E não fala nada. Tipo assim, viu o que aconteceu essa semana com você. Tiro das costas, tiro da frente, tiro do lado. E dá risada e vamos em frente. Então, não é recomendável. Mas não é recomendável para uma pessoa que não entrou para a política com os meus compromissos. Então, eu não conseguiria sair desse cargo sem publicar esse livro. Porque a razão de ser de eu estar na política é tentar encontrar caminhos. Não ir na rotina, não ir, vou sair bem com todo mundo. Não dá, ainda mais num país como o Brasil. Então, eu devo ao Celso o fato dele ter dito, enquanto eu era ministro, lembre-se do que você escreveu.
Muito bem. Agora eu vou passar a palavra para o Celso, mas antes dizendo que quem quiser ir straight to the point, vá para a página 377 do livro, onde vocês identificarão imediatamente as 4 classes sociais distintas na sociedade superindustrial. O Fernando não devia mesmo ter escrito essa página enquanto ministro da Fazenda. Celso, com você. Bora. Vocês viram, o garoto não é bobo, não, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostei muito desse livro, mas isso não quer dizer que ele vai vender bem, porque, em parte, eu gostei do livro porque ele fala de vários assuntos que são minhas obsessões meio obscuras, assim. Quem lê minha resenha na Piauí vai perceber isso claramente. Agora, o que eu achei mais importante no livro é porque o Haddad é de uma geração que é o cara que comprou o marxismo quando ele já estava meio entrando em baixa, né? Eu sou pior ainda, eu virei marxista e depois caiu o Muro de Berlim. Logo depois, assim, caiu o Muro de Berlim. Mas isso traz uma peculiaridade para a sua visão das coisas, entendeu? Então, você se formou como marxista tendo que responder uma saravaida de críticas de vários lados sobre o que era a experiência soviética, né? Então, para você ser um marxista capaz de transitar no debate, discutir, você tinha que saber essas coisas, você tinha que saber essas discussões sobre o modelo soviético, sobre como é que funcionava a economia soviética, qual era a natureza daquilo, aquilo era uma coisa a ser copiada ou não, aquilo era uma coisa que talvez não fosse para ser copiada, mas foi progressista naquele âmbito, enfim. Isso era parte da formação que você tinha naquele momento, né? E pouco depois do fim da União Soviética, teve uma breve janela em que esse debate floresceu bastante. Eu, inclusive, recomendo muito, quem tiver curiosidade, as edições da Teoria e Debate, a revista do PT, logo que caiu o Muro de Berlim. Entendeu? Tem a edição de dezembro, eu acho, de 89, acho que é isso. Que é um debate muito bom, cara. Assim, gente muito inteligente debatendo muito francamente, muito abertamente, entendeu? Sobre a experiência socialista, a partir de várias perspectivas. Então, teve uma janela de debate bom sobre isso, entendeu? Mas a janela fechou meio rápido. Assim. Então, quando ele diz assim, por exemplo, pouca gente leu a tese dele, é porque justamente esse período em que teve essa discussão foi meio curto. E logo depois a esquerda passou, até compreensivelmente, para a discussão sobre neoliberalismo. E aí o grande debate foi o que é o neoliberalismo, como combater o neoliberalismo, etc. O que é, até certo ponto, perfeitamente compreensível. Mas aí eu acho que tem o problema de que esses debates não foram passados para as gerações seguintes de militantes, entendeu? Então, os jovens que foram se tornando marxistas depois não receberam essa herança, entendeu? Ninguém passou para ele essas joias da família. E a primeira coisa que eu acho muito legal do livro é isso. É passar essas joias da família para a molecada aí, entendeu? Isso aqui é patrimônio de vocês, né? E que, inclusive, certamente vai ajudar vocês a, pelo menos, não cometerem os mesmos erros, né, das gerações anteriores. Entendeu? Porque erro todo mundo vai cometer, mas se você cometer os mesmos erros que já foram cometidos, aí a vergonha é sua. E aí eu queria, inclusive, perguntar para o Haddad como é que foi essa experiência para ele. Enquanto ele estava escrevendo isso, por exemplo, qual era a recepção do pessoal de esquerda? Tinha o pessoal falando, cara, para com isso, vai reclamar, vai escrever sobre privatização, vai fazer alguma coisa, vai criticar o neoliberalismo, vai fazer alguma coisa? Porque realmente foi uma janela muito curta desse debate, mas foi um debate muito bom, inclusive no Brasil, devo dizer. Assim, a gente não precisa só ficar importando ideias lá de fora, né? Inclusive foi um dos motivos que me fez citar a tese do Haddad na resenha do Milanovic, né? Assim, tem reflexão sobre isso no Brasil. E o Haddad mesmo não saiu do nada, quer dizer, tinha autores brasileiros que discutiam essas coisas. O outro ponto que eu acho bastante interessante é a gente voltar a discutir um pouco de teoria, de grande teoria, entendeu? Mas sem também cair nos negócios tão absurdamente abstratos que, de fato, só interessam para, enfim, 10 professores universitários. Entendeu? Assim, discutir teoria relacionada aos grandes problemas, né? Assim, levantar de novo os grandes problemas, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu vejo um pessoal falando assim, pô, mas a esquerda só fica focada na tarefa que o governo tem que fazer agora,
e não tem mais uma visão, não tem mais uma utopia, não tem... Assim, isso é verdade, entendeu? Mas, assim, bom, para começar, o pessoal que fala isso raramente tem uma proposta que seja diferente o suficiente das coisas que deram errado. E assim, se você me disser a gente precisa voltar a discutir isso, 100%, tá correto. Mas se você me disser a gente precisa voltar às propostas que a gente tinha, cara, não, né, amigo? Não faz sentido isso. Quer dizer, já tem reflexão mostrando coisas que deram errado, ou coisas que não eram o que a gente pensava, como o Haddad discute sobre a União Soviética. Então, e aí eu acho que é uma coisa que uma crítica possível ao seu livro eu acho que vai ter leitor que vai pensar assim, cara, tá certo. E assim, os balanços literários que o Haddad faz, assim, discutir os autores que debateram sobre a União Soviética, os autores que falam sobre precariado, são muito competentes. Mas eu acho que o leitor pode se perguntar assim, mas então, enfim, para repetir o clichê, o que fazer, né? Então, assim, qual seria o programa, né? Qual seria o passo adiante? O que a gente faz com base nesse repertório que você está apresentando a gente? Eu acho que isso é uma coisa que o livro poderia ter dedicado mais tempo a isso. Sobre as teses substantivas do livro, enfim, sobre a ideia da acumulação primitiva na União Soviética, etc., eu recomendo que vocês olhem a resenha. É uma daquelas resenhas longas da Piauí, mas mas é metade do que eu fiz, porque assim, esses assuntos eu realmente acho interessante. Agora, eu queria, pelo menos, levantar uma objeção, uma coisa que eu acho que valeria debater. Quando você fala de acumulação primitiva para o modelo soviético, se você olhar retrospectivamente, se você olhar assim, eu já sei que deu errado o socialismo soviético e que acabou e virou capitalismo. Então, desse ponto de vista, claramente é a acumulação primitiva. Quer dizer, aquilo que aconteceu antes serviu para acumular capital para capitalistas que existem hoje em dia. Mas qual é o traço? Mas você acha que existiam traços que indicassem isso antes de cair? Entendeu? Quais seriam esses traços? Porque, por exemplo, se você pegar os outros modelos de acumulação primitiva, por exemplo, a escravidão, por exemplo, tinha já integração ampla no mercado mundial. Entendeu? Já era produção voltada para o capitalismo, voltada para o mercado capitalista. Ou mesmo na servidão oriental, em vários casos, isso também era verdade. Então, no caso da União Soviética, eu achava legal dar uma aprofundada nisso. E, finalmente, assim, eu fiquei pensando... Bom, aqui eu tenho uma crítica mais pontual. O livro junta material de duas teses diferentes e mais um monte de material novo. O material da tese de filosofia talvez pudesse ter sido escrito de maneira mais simples para o grande público, porque, obviamente, para uma banca de filosofia, aquilo ali é, enfim, normal, é como eles falam normalmente, né, entre si. Mas, assim, mas eu acho que pode trazer algumas dificuldades. Que eu aconselho fortemente, falei isso na resenha, que vocês não se intimidem por isso, se você precisar pular um pedaço qualquer daquilo. Depois tem a explicação do negócio em termos mais analíticos. Não, o sujeito posto e o predicado... aquilo ali também... Né? É você, o Rui Fausto, o Roberto Schwartz e mais 5 pessoas. Mas é muito bom, assim, em especial esse trecho que a Lília levantou, que ele vai falando das 3 classes, e tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é como seriam as convergências de interesse das classes nas diversas dimensões da vida social. Então, na esfera cultural, você pode ter uma convergência entre, por exemplo, entre a elite e o precariado, por exemplo, entre o cara que está acima da lei e o cara que está abaixo. Em outros aspectos, você pode ter tem convergências entre como é que é qual? O cognitariado e a burguesia, enfim, porque, por exemplo, o progresso tecnológico interessa aos dois, mas pode ameaçar o proletariado e o precariado. Enfim, esse jogo analítico ali de explicação de como os interesses de classe podem convergir em diferentes dimensões, eu achei também um dos pontos altos do livro. Mas eu acho que também poderia ter sido mais desenvolvida em termos de... Bom, então, porque aí a conclusão é assim, a gente tem que bolar, então, alianças, provavelmente dependendo da questão, né, provavelmente dependendo da tarefa que a história impõe num determinado contexto, mas eu também gostaria de ter visto mais um pouquinho de esboço que fosse,
de propostas, assim, de programas que pudessem aproximar, por exemplo, o precariado e o proletariado em alguns aspectos, etc. Em especial, a grande questão que seria assim, o que você faz com o progresso tecnológico, né? Assim, você trava o progresso tecnológico, porque agora esse debate de inteligência artificial vai botar isso no centro da questão. Isso eu acho que é uma outra coisa também. Assim, o livro sai agora e exatamente agora está explodindo o debate sobre o que vai acontecer com a inteligência artificial e seus reflexos na força de trabalho, né? E eu acho que o livro talvez envelheça bem, sob esse ponto de vista, quando essas questões se tornarem mais prementes. Então, enfim, eu gostei do livro. Como eu disse, em parte é porque eu gosto muito desses assuntos. Assim, se o livro tiver vários marxistas obscuros falando sobre a União Soviética, para mim, eu vou passar meu feriado lendo isso, vou levar para a praia. Né? Mas, realmente, assim, eu achei uma contribuição muito interessante ao debate brasileiro, que precisa muito desse tipo de coisa, né? Porque a gente não pode ficar com uma oposição entre uma esquerda macropolítica bastante pragmática, porque, enfim, é isso que as circunstâncias históricas impõem, e uma esquerda mais radical que também tem... às vezes parece assim que as propostas radicais só não são implementadas porque, enfim, porque a correlação de forças não deixa. Mas algumas dessas propostas são ruins mesmo, cara. Entendeu? Então, assim, é preciso ter uma reflexão sobre o que vale como radicalismo. Assim, eu acho que propostas radicais assim, podem ter seu papel, entendeu? Você puxa para um lado, você chama atenção sobre uma coisa que ninguém tinha prestado atenção, isso tudo é bom. Mas eu sinceramente, não acho que as discussões da esquerda radical, no momento, estão fazendo isso. Eu acho que e para puxar esses debates todos, inclusive para tentar fazer uma ponte entre essas duas coisas, eu acho que o livro do Haddad é uma contribuição bastante positiva. Bom, antes de passar para o Fernando, como eu tinha uma lista aqui de 7 perguntas, pelo jeito não vou ter chance de fazer se eu não juntar, eu queria aproveitar parte do que o Celso falou para te puxar um pouco nessa questão que o Celso destacou, que é a relação entre a grande teoria e os grandes problemas. No capítulo 1 do livro, que eu acompanhei de alguma maneira, você trabalha muito com o conceito da acumulação primitiva do capital, como você já esboçou aqui, e, no caso brasileiro, a vincula com a questão da escravidão africana. Esse é um grande tema da nossa agenda. Então, eu gostaria, na mesma linha do Celso, de te perguntar um pouco de que forma esse seu histórico nos ajuda a entender essa incompletude democrática brasileira vinculada ao racismo estrutural. Obrigada. Bem, esse livro não é, por acaso, dedicado ao Luiz Felipe de Alencastro, né? Porque ele faz parte dessa tradição crítica a qual eu me filio e que começa com os clássicos e passa aqui pelo nosso mestre Roberto Schwartz, que, de fato, inspira uma geração de pensadores críticos que tentam, a partir de um determinado método, de determinado olhar, né, educado para a especificidade da contraditoriedade das relações sociais, extrair, né, desse método a melhor análise crítica e as consequências e desdobramentos possíveis. Então, eu faço parte dessa tradição, que eu acho que é uma escola de pensamento que poderia ter alcance internacional, na minha opinião. Roberto tem, Fernando Henrique teve, mas, assim, menos do que, na minha opinião, ela merece. Eu acho que é uma escola que educou o olhar da ciência social de uma forma até mesmo superior a várias análises que têm mais prestígio internacional do que a nossa. O Celso, na resenha que ele fez do meu livro, cita, por exemplo, a Escola de Budapeste, né? Até como uma ausência. Muito sinceramente, eu não consegui, ali, dos discípulos do Lukács, eu não consegui achar nenhum livro sistemático que pudesse figurar como um capítulo. E, de certa maneira, o Rudolf Baro está no livro como uma espécie de pano de fundo, porque ele inspirou muito alguns dos discípulos do Lukács, como
o Vaida, por exemplo, o Mirai Vaida, por exemplo, que escreveu coisas assim um pouco inspiradas no Rudolf Barrow. Mas eu estou falando da escola de Budapeste porque, no que diz respeito a essa problemática, ela tem bem menos a oferecer do que os autores que eu acabei julgando oportuno considerar. Embora eu acredite que, para responder à tua pergunta sobre política, por incrível que pareça, nós vamos ter que fazer uma discussão, na minha opinião, entre Frankfurt e Budapeste. Porque tem um debate que ainda não está suficientemente esclarecido. Aquele grupo Praxis, que começou, inclusive, com o pessoal da Iugoslávia, eu acho que tentou um pouco fazer uma coisa assim. Tentou fazer, mas eu só tive a oportunidade de ler a Ontologia do Ser Social inteira com a publicação em português pela Boitempo, porque não tinha. Eu sofri para ler uns poucos capítulos em italiano que eu não tenho o menor domínio para escrever o trabalho em linguagem. Mas a verdade é que hoje a gente tem disponível um material importante para fazer uma... E eu acho que Frankfurt vai levar vantagem, e eu vou render aqui uma homenagem à Lília, porque, por causa dela, eu acabei começando a estudar antropologia. E o Moos, na minha opinião, é uma figura central para entender a diferença entre as duas escolas. Porque ele muda o olhar sobre a sociedade sem classes, de uma forma, na minha opinião, inovadora e que veio a ser apropriada pelo Adorno na dialética do esclarecimento. Bom, dito isso, só para falar do que o Celso fala, que esse assunto não interessa aqui agora, mas eu acho que para a gente pensar política, é isso que eu queria dizer, para pensar política daqui para frente, nós vamos ter que mergulhar um pouco mais fundo nos fundamentos do materialismo. E aí eu me distancio um pouco da ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas por si só vai levar a algum lugar. Porque não está aí o problema, não está na relação do homem com a natureza o problema, está na relação entre nós o problema. Né? A escassez, isso tudo é resultado da forma que a gente escolheu para interagir. Ela não é um resultado natural da relação do homem como organismo biológico e a natureza. É do homem como ser social, como ser cultural, e os problemas advindos dessa condição, aí sim, e a natureza. Então, tem uma coisa prévia que precisa ser melhor entendida, até para pensar num projeto político que não pode ser só nacional, por razões óbvias. Você vê que o nacionalismo, o que ele acaba gerando? Isso não significa abdicar de pretensões nacionais, mas significa lidar com a questão nacional de uma maneira que não excludente, de uma maneira que não antagonize quem é diferente de você. No caso da escravidão, por que a escravidão é muito importante? Porque é o caso limite disso. É a objetificação plena do ser humano. Né? E, como disse o Meillassoux, num debate muito importante com a literatura sobre a escravidão na África, ninguém pode enxergar o gradiente das várias escravidões, porque são escravidões que existem. Não é a mesma. Né? Você não pode analisar esse gradiente como um contínuo, que vai do quase parente ao pleno objeto. Isso não é um contínuo. E nós temos uma experiência no Brasil mostrando isso. Não existe contínuo. A total objetificação do ser humano que aconteceu no Brasil, nas Américas de uma maneira geral, Caribe, Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, é a demonstração, né, de um caso extremo de objetificação em que a pessoa não é considerada mais nada. É um objeto disponível, né, plenamente disponível. E essa análise do Brasil, que tem que partir necessariamente dos 300 anos de escravidão, ela tem a ver com o Estado. Ela tem a ver com o Estado. O Estado é reflexo dessa condição. Né? De maneira que eu defendo a tese, que eu um dia, quem sabe, possa desenvolver, de que o Estado foi entregue aos fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão. Não é por acaso que, no dia 14 de maio, começa um movimento dos republicanos de última hora, né,
que um ano depois logra êxito e bota para correr a classe dirigente do país, e, no lugar dela, não põe outra coisa senão a classe dominante do país para cuidar do Estado como se fosse seu. Então, nós estamos com esse problema até hoje. A classe dominante brasileira entende o Estado como dela, não é uma coisa nossa, é uma coisa dela. Então, se pinta aí um metalúrgico achando que pode... É confusão na certa. É confusão. Então, como pintou outros caras na história que desafiaram esse pacto feito em 1889, de que eles recebiam aquilo como indenização. Esse acordão, sob os auspícios das Forças Armadas, quando ele é colocado em xeque, a reação é imediata. Você não pode tocar nisso. Você não pode tocar em nenhuma instância. Então, por isso que a democracia no Brasil é tão problemática e tão frágil, porque a democracia leva à contestação desse status quo. E, quando ela estica a corda, a ruptura institucional pode acontecer. No caso da União Soviética, a pergunta do Celso é muito, muito correta. Pô, não é uma... Bom, primeiro que a análise a posterior é uma parte do... Você faz a análise olhando para trás. E fala, o que aconteceu aqui? Mas acho que a pergunta que ele faz não é essa. Porque isso é a única maneira de estudar a história, né? A pergunta que ele faz é a seguinte, qual é o indicador de que isso estava acontecendo? E evidentemente, a relação do proprietário dos meios de produção, que era o Estado, com o proletariado. De fato, o que aconteceu nessas sociedades foi a negação da propriedade comunal, a negação da propriedade individual, né? A propriedade ela foi sendo negada para dar lugar a uma propriedade de tipo capitalista. E aí entra a questão do fetiche da propriedade estatal. Em nenhum momento, a não ser em alguns textos do Engels, você não tem o fetiche da propriedade estatal como caminho de construção do socialismo. Tanto é que você teve propriedade estatal durante o regime militar aqui no Brasil, que inspirou, inclusive, a China. O desenvolvimento chinês foi fortemente influenciado pelo milagre brasileiro dos anos 70. Teve missão chinesa entendendo o que aconteceu aqui, como teve missão chinesa, como o belo livro da Isabella Weber mostra, no leste europeu, para entender o que deu errado lá e fazer a China desviar do caminho do neoliberalismo e da globalização, tal como vendida pelo consenso de Washington. Mas a separação do trabalhador dos meios de produção é comum a essas três experiências periféricas, tanto quanto nas economias centrais. A maneira como se deu foi muito diversa, como o livro pretende demonstrar. Mas isso também está, vamos dizer assim, na beleza da diversidade do processo histórico. O processo histórico não é retilíneo. E isso é uma coisa muito interessante, porque um debate na antropologia, hoje, né, sobretudo a partir do livro do David Graeber, é muito isso. Olha, não dá para chamar as sociedades, eu vou chamar de paleolíticas, porque eu nem sei o termo, que cada hora muda o termo. Né? As sociedades paleolíticas, lá atrás, né, antes da Revolução Neolítica, a impressão que dá, né, na literatura antiga é assim, isso aqui tem uma homogeneidade. O Graeber fala, cara, não tem homogeneidade. Ao contrário, nós estamos muito homogêneos hoje, mas nós fomos muito mais diversos, heterogêneos no passado do que a gente imagina. O Perry Anderson, em grande medida, os livros clássicos do Perry mostram que aquela coisa, aquele etapismo, comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, aquilo não existe. Aquilo é uma simplificação barata do desenvolvimento histórico. Também as sociedades pré-capitalistas eram muito diversas. E ele mostra, no capítulo genial sobre modo asiático de produção, que, se você comparar as sociedades islâmicas da Ásia com a China, que é na Ásia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e estava todo mundo ali, tudo sob o guarda-chuva de modo asiático de produção. Não é? Eu encomendei um livro aqui por recomendação do Matias Alencastro, que, para não bastasse eu ser aluno do pai, agora eu sou aluno do filho também. Fiel filho. Um livro recém-publicado, chamado Despotismos Orientais.
mostrando como também os despotismos não podem ser homogeneizados, porque na Turquia é de um jeito, na Rússia foi de outro. Então, se a gente não entender que agora sim nós estamos, e aí o manifesto acertou na música e falou, é como se a gente pudesse dizer o seguinte, olha, eu não sei de tudo o que aconteceu no passado, mas, pela dinâmica do capital, eu posso dizer tudo o que vai acontecer no futuro. Vai todo mundo ceder a esse modo de produção que é invencível do ponto de vista de desenvolvimento produtivo. Esse ensinamento, de meados do século XIX, ele se mostrou correto. Quer dizer, foi uma força invencível a acumulação de capital. Não foi uma coisa qualquer. A hora que você transformou trabalho em mercadoria, você botou para andar um negócio avassalador. E nós estamos vivendo há quase 200 anos sob esse processo, né, que sociólogos modernos chamam de aceleração, né? O Helmut Rosa, por exemplo, tem um livro só sobre aceleração. E essa coisa infernal, né, de aceleração, que vale para tudo, para as relações pessoais, para as relações de consumo, para as relações de trabalho. Está todo mundo insatisfeito o tempo todo, produzindo cada vez mais. Então, é uma coisa angustiante o que o capitalismo está produzindo mesmo. Então, refletir sobre isso é uma necessidade humana, imperiosa. Quer dizer, como é que discutir Fernando, como é que a gente vai viver é uma coisa boa, né? Não deveria gerar tanto temor assim como gera. Vamos discutir como é que a gente vai se organizar? Espera aí, o que você está pensando? Quer dizer, quem é que está feliz, né? Agora, isso não significa repetir os erros, né, que já foram cometidos. Vamos pensar em novos erros para cometer. Então, pensando em novos, me concederam mais uma pergunta, vocês dois podem responder. O livro termina, falamos do meio, falamos do começo, e agora eu queria falar do final. O livro termina falando de capitalismo cognitivo e do tecnofeudalismo, juntando com a ideia de mundialização, que me parece uma ideia bastante antropológica, ao invés da globalização, ou seja, uma mundialização permite a particularidade dos processos e a globalização achata essa particularidade. Celso comentou aí do IA, né? Claro que você não pôde tratar disso aqui, mas fala um pouquinho mais dessa concentração de poder, agora tecnológico, e de concentração do poder do conhecimento, que é uma questão absolutamente atual no seu livro. Então, eu acabei, até por provocação do Ricardo Tepperman, eu acabei escrevendo, porque depois que foi publicado a teoria de classes, né, mencionada pelo Celso, tem uma literatura que parte traduzida para o português, parte não, mas que deveria, sobre capitalismo cognitivo, não é barra igual, e outra coisa, tecnofeudalismo. São duas escolas novas, um pouco, num caso, um pouco tributária da teoria da regulação, do Alietá e tudo mais, outra parte um pouco tributária da obra do Galbraith, dos anos 60, John Kenneth Galbraith, que recuperaram um debate antigo para falar o seguinte: onde nós estamos? O que é comum nas duas vertentes, assim, todos reconhecem que conhecimento, informação, virou o ativo que importa. Quer dizer, realmente como se todos fazem referência ao Calpolani, da grande transformação, e falam, nós estamos vivendo uma nova grande transformação, coisa que eu também defendia nos anos 90, por isso que eu peguei carona nessas teorias, porque eu falava, está acontecendo uma coisa nova que precisa ser entendida. Tem pessoas que fazem alguma aproximação com o Marx dos Grundrisse, mas o Marx dos Grundrisse, como observou bem o David Harvey, ele fala do conhecimento que está no capital fixo. E essa turma está falando do conhecimento que está na cabeça de todos nós. Então, tem uma sutileza aí. Por isso que o Marx não fala propriamente em cognitariado, ou então, pelo menos, não fala como uma cisão dentro das classes não proprietárias. E esse pessoal vai explorar isso. O Tony Negri acaba dando uma outra formulação para isso. Ele percebe que não há homogeneidade e essas
classes são multifacetadas. Ele percebe isso. Mas ele coloca sob um guarda-chuva que explica pouco, que é o conceito de multidão. Então, tem um livro dele chamado Multidão, que ele fala, olha, é uma coisa só e tenta pensar política a partir dessas premissas. O que, na minha opinião, acaba dando num beco sem saída, porque você não analisa a especificidade, o comportamento, a visão de mundo de cada ator no processo produtivo. Mas eu acho que nós estamos diante hoje, primeiro, nós temos que nos entender sobre o mundo atual. Isso não significa que a gente precisa ter uma teoria, não vai ter a verdade absoluta, mas nós precisamos nos entender sobre algumas premissas. Né? E, do meu ponto de vista, aí eu estou mais com o Piketty do que com a Guion, por exemplo, eu acredito que a desigualdade ela vai, infelizmente, que já aumenta nos últimos 30, 40 anos, vem aumentando, ela vai continuar aumentando. E tem uma coisa que o livro diz, que é o seguinte, no final dele, eu digo o seguinte, os liberais, eles têm, às vezes não é frontal esse argumento, mas eles tendem a analisar desigualdade no capítulo da diferença. Então, nós somos desiguais porque nós somos diferentes. E aí, tudo bem, um é rico, o outro é pobre, mas assim, a gente é diferente, isso vai se expressar de alguma maneira na riqueza que cada um acumula. E eu acho que não funciona assim. A desigualdade, quando ela está moderada, quando consegue, via Estado, quando o Estado mitiga os efeitos do desenvolvimento capitalista e organiza a sociedade em termos de desigualdade moderada, realmente as tensões sociais diminuem muito. É verdade. Mas, deixada a própria sorte, essa dinâmica leva a uma desigualdade absurda. E, quando isso acontece, você não está mais falando de diferença, você está falando de contradição. Você está falando de processos contraditórios. E eu entendo que nós estamos, nesse momento, nessa fase, em que a contradição está se impondo. Está se impondo. Então, veja você que, assim, quando eu escrevi, no final dos anos 90, eu falei, a esquerda não vai ter resposta para o que está acontecendo, vai vir a crise do neoliberalismo, e, quando a crise vier, nós não vamos ter o que falar. Consequência disso, estou falando no final dos anos 90, consequência disso, a extrema-direita vai ascender ao poder. Essa era a minha previsão no final dos anos 90. Vai vir a crise do neoliberalismo e nós não vamos ter resposta para ela, a direita vai ascender. Por que esse livro é mais otimista? Porque a extrema-direita ascendeu. E eu não acredito que a humanidade vai ficar parada dentro disso. Então, é um otimismo mitigado de uma esperança de que a gente se mobilize contra a extrema-direita e faça alguma coisa de útil com as nossas vidas para viver melhor. Bom, infelizmente, eu vou ter que acabar. Estou levando várias flechadas aqui. Vocês não estão no meu lugar aqui para receber essas flechadas. Eu queria acabar lembrando de duas pessoas fundamentais que eu esqueci de agradecer. A Ana Estela Haddad. E vocês me permitem esse momento de parentalidade, o Luiz Schwartz. Lilian, eu só queria agradecer a uma pessoa que foi, para mim, sempre uma fonte de inspiração e que não pôde estar aqui conosco nessa mesa porque está afônica. Mas a Leda Paulani é uma das mulheres mais extraordinárias que eu conheci. Bom, como vocês viram, esse é um debate, é um livro fundamental para qualquer um e qualquer uma que se preocupe em melhorar o mundo, em particular o Brasil, já que a gente não pode fazer por todos, e de forma democrática. Eu vou ler uma última frase do Fernando, que ele diz o seguinte, foi até citada pelo Céu. Todas as classes proprietárias se parecem em sua felicidade. Cada classe proprietária, cada classe do proletariado, não, de novo.
Todas as classes proprietárias se parecem em sua felicidade. Cada classe não proprietária é infeliz à sua maneira. Agora sim. Então, bom, o Fernando vai assinar aqui mesmo para 6 pessoas, 100 pessoas. Fake news, pessoal, eu sei. Isso também é um problema. Para as 101 pessoas que se inscreveram. Adoraria, gente. Então, mas são 100 que se inscreveram. Eu peço que essas pessoas que têm a senha, que fiquem aqui, e que as demais vão ter que sair, mas não se calem jamais. Muito obrigada. Lília, professora Haddad, Celso.